Geralmente, quando a gente pensa na imagem de paranoia e de vigilância, vem uma coisa muito física na mente, né? Sim, uma coisa quase cinematográfica, para falar a verdade. Exatamente. A figura clássica é sempre aquela câmera de segurança no canto do teto. Uhum. Com aquela luz vermelha piscando. Isso. Ou então a ideia de um detetive de sobretudo acompanhando os passos de alguém na rua. E assim, a sensação reconfortante dessa visão mais antiga é que existe um escape. Se a pessoa conseguir virar a esquina, ela se salva. Pois é, ou entrar num quarto escuro, sei lá. Existe um ponto cego ali. O perigo é visível e localizado. E mais importante, ele pode ser evitado com uma simples mudança física de ambiente, sabe? Exato. Mas bom, essa é uma visão incrivelmente binária do controle. Como assim, binária? Tipo, ou alguém está no campo de visão ou está fora dele. É um medo clássico de pensar, quem é que está me olhando? Uhum, entendi. Só que essa premissa de poder simplesmente se esconder na sombra, bom, isso deixou de ser a nossa realidade faz muito tempo. Nossa, com certeza. E é exatamente sobre isso a nossa imersão de hoje. Sim, a pesquisa que a gente vai analisar hoje mostra como essa transição aconteceu de forma quase silenciosa. É um material bem denso, né? E muito provocativo. Ele foca nessa ideia de vigilância modular e subjetividades contemporâneas. Um nome complexo, mas que faz todo sentido quando a gente entra nos detalhes. Sim. E quando a gente mergulha nesses dados, a ideia da câmera na parede passa a parecer tipo uma tecnologia da Idade da Pedra. Totalmente. A nossa missão aqui hoje é entender essa mudança radical. Porque a gente não está mais lidando com um pavor de ser vigiado por uma lente. O cenário atual demonstra que a inteligência artificial e os algoritmos estão hackeando a própria intuição humana. É uma mudança de paradigma bem assustadora. E o objetivo não é mais policiar um indivíduo isolado que cometeu um crime. É gerenciar, modular e prever o comportamento de grupos inteiros. É como se a vigilância deixasse de ser um equipamento externo e passasse a ser o próprio ar que a gente respira. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, a premissa de hackear a intuição já é bastante pesada. Muito pesada. E para entender como a gente chegou nesse nível de modulação invisível, a gente precisa olhar para onde a ciência de ponta já chegou. Que é onde a coisa fica meio ficção científica. Exato. O ponto de partida dessa análise envolve uns experimentos surpreendentes com camundongos. Conduzidos por um neurocientista brasileiro, o Miguel Nicoleles. Isso mesmo. Ele criou um conceito chamado BrainNet. Que é literalmente uma rede de cérebros. Exatamente. E a mecânica disso é de explodir a cabeça, cara. Os pesquisadores não estavam apenas observando um rato tentar achar queijo no labirinto. Uhum. Eles conectaram os cérebros de múltiplos camundongos para que eles resolvessem tarefas em conjunto. Múltiplas mentes sincronizadas. Sim, operando como um superorganismo computacional. A atividade neurológica de um animal se fundia à do outro para alcançar um objetivo único. Caramba! E o pulo do gato, ou do rato, nesse caso, é como essa lógica da BrainNet se traduz para a sociedade humana atual. Perfeito, porque nós não temos cabos conectados diretamente aos nossos crânios. Ainda bem, né? Pois é, mas a nossa hiperconexão constante, através de dispositivos móveis e redes sociais, cumpre exatamente essa função de sincronização. Então, a inteligência artificial atua como um agente de agentes. Exato. Ela não está ali para aplicar uma multa ou prender quem sai da linha. Uhum. Ela atua orquestrando microinterações para que um grupo humano haja de forma unificada. Tipo uma onda. Sim, como uma onda. E qualquer traço excessivo de individualidade vira apenas um ruído estatístico. Um ruído que o sistema tenta corrigir. Sabe, a imagem que me vem à mente para explicar isso é a de uma orquestra. Como assim? Naquele modelo antigo de vigilância, o maestro precisava olhar fisicamente para cada músico, apontar a batuta, fazer contato visual. Assim, para garantir que ninguém perdesse o tempo da música. Exato, essa é a velha câmera de segurança. Mas nessa nova dinâmica modular, governada por IA, o maestro não precisa mais olhar para os músicos. Porque ele não precisa. Porque ele desenhou o próprio violino e a partitura para que o músico só consiga tocar de um jeito. Nossa, é uma analogia perfeita. O algoritmo constrói um ambiente digital ao nosso redor,
de uma forma tão perfeitamente adaptada aos micro-hábitos de cada um, que a reação passa a ser matematicamente previsível. Ou seja, o maestro invisível já sabe qual nota vai ser tocada antes mesmo do arco do violino se mover. Isso. E a implicação disso para a nossa psique é imensa. Muito. A paranoia sistêmica não é mais o eu isolado contra um governo espião. A nova paranoia é perceber que somos nós mesmos que fornecemos a cada milissegundo a partitura para esse maestro. O que nos leva a uma questão existencial muito séria que a pesquisa aborda. Qual? Se a nossa mente está sendo gerida como esse superorganismo computacional, o que acontece com a natureza humana? A nossa natureza que sempre se orgulhou de ser imprevisível e misteriosa, né? Exatamente. O que acontece com ela? É aqui que a análise entra no campo da psicologia e faz um resgate do conceito de inconsciente coletivo do Carl Jung. Sim, para recapitular para quem está escutando, o Jung descreveu o inconsciente coletivo como uma reserva profunda. Antiquíssima e instintiva. Isso, um estoque de arquétipos humanos. Algo puramente orgânico, incontrolável. Uma série de mitos que nos conecta como espécie, né? O fascinante aqui é o mecanismo por trás dessa substituição. Porque o que a gente está testemunhando, segundo as evidências, é a morte desse poço de mistérios orgânicos. E a substituição disso por um gigantesco dataset coletivo. Exatamente. Um banco de dados gigantesco no lugar da nossa mitologia interna. Caramba! E como isso funciona na prática? A inteligência artificial mapeia traços digitais, biometria, tempo de tela, hesitações ao digitar. Sim, cada milissegundo parado num post. Pois é. E usa tudo isso para sequestrar a nossa intuição. Nossa, sequestrar a intuição soa muito forte. Porque a intuição sempre foi celebrada como um salto lógico, né? Sim, a pessoa simplesmente sabe de algo sem entender conscientemente como chegou àquela conclusão. É meio mágico. Era mágico. Mas para uma máquina processando trilhões de dados, a intuição humana não tem nada de mágica. É só o cérebro biológico fazendo um reconhecimento de padrões, certo? Exato. Um reconhecimento que a máquina consegue fazer de forma infinitamente mais rápida e abrangente. Mas espera, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda. Se a intuição é só o nosso cérebro orgânico reconhecendo padrões através de experiências acumuladas, qual é o problema real de uma IA fazer a mesma coisa? Boa pergunta. Se o algoritmo analisa os dados e antecipa o que a gente quer ou precisa, isso não é apenas uma ferramenta altamente eficiente. Sim, parece ótimo no papel. Então, por que essa visão quase apocalíptica de que perdemos a nossa alma criativa? A armadilha está justamente na palavra eficiência. Como assim? Quando um sistema transforma processos intuitivos, confusos e altamente pessoais em dados planilhados e mineráveis, o inconsciente coletivo se torna transparente. Ah, entendi. Ele deixa de ser um mistério. Exato. Ele deixa de ser um motor para gerar algo verdadeiramente novo ou rupturas históricas. Em vez de ser uma nascente de criatividade caótica, O comportamento coletivo passa a ser apenas uma variável de ajuste para manter a ordem e o consumo rodando. nossa, o conjunto da sociedade perde o seu mistério e vira literalmente uma planilha de produtividade gigantesca. Nas mãos de corporações. O mistério criativo morre na luz da transparência absoluta. Uma planilha de produtividade. Pessoas deixam de ser fontes de possibilidades infinitas e passam a ser células de Excel, aguardando a próxima otimização de performance. É assustador quando a gente coloca nesses termos. Muito. Isso ilustra uma mudança filosófica muito profunda que a pesquisa destaca. Ela contrasta duas visões clássicas do controle. Sim, o que o Michel Foucault descrevia no século XX contra o que o Gilles Deleuze previu que aconteceria no nosso tempo. E qual é a principal diferença entre eles? A diferença é a chave para entender como o aprisionamento moderno funciona sem precisar de grades, sabe? O Foucault detalhava a sociedade disciplinar. Que seria o controle confinando o corpo físico, né? Exato, em espaços delimitados. A fábrica, a escola, a prisão, o hospital psiquiátrico. O sinal toca, o turno começa. O sinal toca, o turno acaba. O poder operava através da contenção do espaço e do tempo num local fechado. Era a gestão pelo confinamento, uma parede física. Isso, mas o Deleuze percebeu que isso se tornaria obsoleto. O material documenta essa transição total para a vigilância modular deleuziana.
Hoje, não tem necessidade de moldar um corpo num espaço fechado. Porque o controle opera pela modulação contínua do desejo em espaços abertos. Exatamente. O corpo pode viajar, ir a um parque, mudar de país. Mas os desejos, os medos e os impulsos de compra Estão sendo constantemente ajustados e modulados pelo ambiente digital que acompanha essa pessoa o tempo todo. Então, as paredes deixam de ser de concreto e passam a ser algorítmicas. Perfeito. E o próprio conceito do que é um ser humano muda na linguagem do sistema, né? A palavra indivíduo significa algo que não pode ser dividido. Uma unidade inteira. Mas nós nos tornamos, na linguagem dos dados, divíduos. Divíduos. Sim, pedaços divisíveis. O ser humano hoje é um conjunto fragmentado de senhas, um histórico de cliques, métricas de engajamento. Biometria facial. Isso, peças que o algoritmo pode reconfigurar ou priorizar, dependendo da conveniência comercial do momento. Mas vem cá, até onde essa gestão invisível pode ir fisicamente? É aí que o material levanta o campo da optogenética. Optogenética, o que é isso? É uma técnica científica real, onde feixes de luz são disparados diretamente no cérebro de animais vivos para ativar ou desativar neurônios específicos. Meu Deus! E isso altera instantaneamente as emoções e os comportamentos do animal. Nossa, laser sendo disparados no cérebro soa muito como laboratório de alta segurança. Sim, mas a provocação do texto é: e quando esse tipo de poder sair da mão de um cientista isolado e for automatizado por uma IA? Mas como um algoritmo conseguiria fazer um ajuste neurológico na vida real, na rua? Tipo, através da tela do smartphone? É que a gente não precisa de cabos e lasers diretos no crânio humano hoje em dia. Não. Não, porque as nossas telas e os nossos fones de ouvido já são os vetores dessa estimulação. Ah, entendi. Por exemplo, o algoritmo te envia uma notificação que desencadeia um pico de cortisol, uma notícia alarmante. Sim, a gente fica estressado na hora. Aí, minutos depois, ele te oferece um vídeo engraçado que gera um pico de dopamina. Nossa, uma gangorra química. Exatamente. E essa gangorra química, orquestrada via tela, atinge os mesmos resultados de modulação comportamental que técnicas físicas invasivas. Não é mais gestão de pessoas. É a gestão de frequências neurais e emocionais. Automatizada e escalada para bilhões de usuários. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque essa gangorra química diária transforma a nossa realidade no que a pesquisa chama de a existência como prompt. Sim, a vida moderna passa a rodar como um software. Pensemos na rotina, né? Logo de manhã, o aplicativo recomenda o trajeto de menor resistência para evitar o trânsito. Aí o serviço de streaming empurra a playlist com a frequência sonora perfeita para aumentar a produtividade. Exato. As notícias do feed são curadas cirurgicamente para confirmar as crenças políticas que geram mais engajamento. Até os aplicativos de encontros recomendam o parceiro romântico ideal. Aquela ideia do grande e caótico romance cósmico é reduzida ao caminho de menor atrito algorítmico numa planilha. E tudo isso mascarado como se fosse um serviço de luxo, sabe? Um assistente invisível facilitando a sua vida. É o ápice da ironia. Essa entrega total do controle é vendida pela indústria como a máxima expressão do livre-arbítrio. Mas a sensação de escolha genuína foi secretamente subtraída, né? Sim. Não tem escolha. Tem apenas a aprovação de uma otimização matemática. E estar constantemente inserido nesse fluxo preditivo gera um custo psicológico brutal. Um custo que a gente está apenas começando a entender coletivamente, né? E isso nos leva diretamente à questão do simulacro e à profunda exaustão nervosa relatada hoje em dia. Com certeza. Porque, voltando àquela imagem lá do início, quando havia uma câmera na parede, existia um lado de fora. Existiam sombras. Exato. Era possível entrar num beco, desligar o aparelho e sumir. Mas nessa vigilância modular, onde a IA é a regente do nosso cérebro coletivo, fugir é virtualmente impossível. Por quê? Porque nós somos a própria matéria-prima do processamento. A partir do momento em que a pessoa não está apenas sendo observada, mas ativamente coprocessando o mundo com as máquinas. A cada olhar, a cada passo. A cada transação bancária, né? Não existe um interruptor de desligar que não resulte em morte social e econômica. Esse é o gatilho da ansiedade contemporânea crônica.
A mente orgânica não tem pausa. Ela precisa continuamente processar e alimentar o fluxo de dados. E isso altera completamente a natureza do nosso medo primordial. De que forma? Numa sociedade disciplinar, o medo era da lei, da punição física severa, da prisão de concreto. O medo era ser espancado pela autoridade se a pessoa quebrasse uma regra explícita. Isso. Mas o pavor moderno documentado agora é completamente diferente. É o pavor silencioso de se tornar inadequado funcionalmente. O medo de que, se uma pessoa não conseguir performar o script exigido pelo algoritmo, Se ela não postar com a frequência certa, se o engajamento dela cair ou se os dados perderem valor de mercado. ela se tornará ilegível para a realidade moldada pelas telas. O sistema não te prende, ele simplesmente para de te ler. O mundo mediado pelas máquinas segue e a pessoa deixa de existir nele. Que angústia! Ser considerado ilegível pelo algoritmo moderno é o equivalente a ser banido para a floresta escura na antiguidade. Uma sentença de apagamento social absoluto. E é exatamente por esse pavor da ilegibilidade que as pessoas aceitam até de bom grado essa modulação contínua e exaustiva. Então a gente chega numa encruzilhada inevitável. Pois é. Se não podemos simplesmente jogar o celular num rio e correr para as montanhas, porque o sistema financeiro, social e logístico ao nosso redor é totalmente modular. Como se resiste? Exatamente. Como a gente escapa da sina de ser apenas uma engrenagem comportamental otimizada? Se conectarmos isso com um panorama maior apresentado na pesquisa, a gente vê que a resposta não é romântica ou simplista. Fazer um detox digital no final de semana numa cabana charmosa enquanto tira fotos para postar na segunda-feira não é resistência, né? Definitivamente não. Isso é apenas a mercantilização da própria exaustão. Então qual é a solução proposta? A pesquisa propõe que a verdadeira ação contra isso precisa ser biotecnopolítica. E ela aponta 4 frentes ou vias principais de resistência, certo? Sim. E a primeira delas começa no lugar mais imediato e subestimado, que é o corpo biológico, a interocepção. Mas calma, como assim? Como é que prestar atenção na própria biologia, tipo, notar uma dor de estômago ou o cansaço dos músculos, serve como arma contra um supercomputador em nuvem? A resposta está no ritmo. O algoritmo vive de velocidade, de previsibilidade e de uma limpeza matemática de dados. Tá. E o corpo? Mas o corpo humano, na sua essência, é barulhento, falho. Ele é influenciado por hormônios flutuantes, por noites mal dormidas. Então a interocepção é a prática radical de escutar as demandas brutas e ilógicas do corpo antes de reagir ao estímulo rápido da tela? Perfeito. Quando alguém toma uma atitude embasada numa profunda sensação física interna e contraditória, e não na notificação que piscou em vermelho. Essa atitude produz uma ação não mapeada. Exato. A biologia ruidosa quebra o modelo preditivo limpo da máquina. O corpo falho é o limite prático da simulação perfeita. Faz muito sentido. E a segunda via segue uma linha semelhante, evocando a filosofia de Walter Benjamin. A estética do rastro e do erro. A ideia é que, num sistema impulsionado pela hipereficiência, resistir é introduzir atrito, é abraçar o erro criativo. Nós, no Brasil, conhecemos muito bem isso com a cultura da gambiarra, né? Sim, a improvisação que resolve um problema de uma maneira totalmente não ortodoxa e impensável para o design original. E no mundo da tecnologia de informação, essa gambiarra ou estética do rastro ganha aplicações cruciais. Como, por exemplo? Significa priorizar o uso de tecnologias de código aberto, adotar criptografia para conversas comuns do cotidiano. Construir infraestruturas de rede descentralizadas genuínas, né? Em vez de entregar todos os fluxos de trabalho para os servidores centralizados das gigantes de tecnologia. É usar a tecnologia para criar furos, ruídos e circuitos que escapem dessa mineração constante. Isso mesmo. Agora, a terceira frente me soou como uma necessidade vital de aterramento. Ela fala da criação de microcomunidades de sentido. Sim, para escapar daquele dataset coletivo padronizado, a proposta é buscar uma ecologia mais localizada. Tem um argumento muito tangível no material sobre a urgência de sujar as mãos na terra. De ocupar espaços físicos não mediados por sensores. Exato.
Existe uma complexidade no clima local, na convivência presencial e no toque biológico que possui uma inteligência profunda. E o mais importante é uma inteligência que a nuvem e seus data centers esterilizados nunca vão conseguir processar ou traduzir em código binário. É a recuperação da presença, do calor do encontro humano que não gera métrica de engajamento monetizável. O que nos leva à quarta e última via, que talvez seja a mais subversiva de todas no contexto de hoje. O direito ao ilegível. O agente de agentes, a IA que rege a harmonia do grupo, demanda coerência ininterrupta de todos para conseguir calcular o futuro de curto prazo. Logo, exigir o direito de ser incoerente é o maior ato de sabotagem possível. Sem dúvida. Eu acho esse conceito brilhante. Ser forte e resiliente não significa lutar fisicamente contra um ciborgue num futuro distópico. Não mesmo. Significa ter a ousadia de abraçar a própria imperfeição e as nossas contradições puramente humanas. É o direito sagrado de mudar de ideia sem avisar o sistema. De manter zonas inteiras de silêncio na rotina. Opiniões e mistérios que simplesmente não vão parar em nenhuma caixa de texto. Que não geram fotos, que não são compartilhadas. É o ato de se recusar conscientemente a ser um indivíduo perfeitamente decodificável em todos os aspectos da vida. Exatamente. É blindar uma fração essencial da própria mente, garantindo que pelo menos um pedaço do nosso ser permaneça fora do alcance dessa incessante gestão de frequências. Esse é o verdadeiro cerne da resistência. Bom, vamos então tentar sintetizar a complexidade gigantesca dessa jornada. Vamos lá. A gente começou a nossa análise entendendo que o pesadelo de hoje não é a câmera que observa, mas o algoritmo que sincroniza mentes como naquele experimento dos camundongos. Exploramos como esse maestro digital silencioso substituiu o nosso vasto inconsciente coletivo por um banco de dados transparente, Transformando cada mistério humano numa variável de uma planilha de produtividade gigantesca. Descrevemos a mudança de um mundo com paredes de concreto e punições visíveis para uma modulação de desejos através de telas. Telas que ditam até com quem devemos nos relacionar. E a gente passou pela profunda angústia de temer a invisibilidade algorítmica. E contra tudo isso, o antídoto revelado não foi uma superarmadura tecnológica, mas sim as nossas maiores falhas. O corpo pesado, a biologia que adoece, a ineficiência maravilhosa do erro humano e a nossa incoerência inata. Estes são os verdadeiros obstáculos contra a tirania da previsibilidade estatística. Mas antes de finalizarmos o nosso mergulho, as fontes documentais deixam uma provocação no último parágrafo, né? É um dilema de encerramento que não tivemos tempo de destrinchar totalmente, mas que é fundamental deixar ressoando. Qual seria o caminho tecnológico a longo prazo dessa resistência que estamos discutindo? Esse dilema contrapõe duas visões extremas sobre como escapar dessa vigilância modular no futuro. Por um lado, a salvação estaria em abraçar tecnologias de altíssima complexidade e sofisticação para combater o sistema de dentro. Estruturas como a Web3 e as chamadas DAOs, organizações autônomas descentralizadas. Soluções baseadas em blockchain, onde algoritmos e criptografia criam sistemas autônomos sem servidores centrais. Utilizando matemática pura para criar uma fuga tecnológica incapturável por corporações. É combater fogo digital com fogo digital. A hiperaceleração tecnológica da resistência. Exato. Mas o outro lado do dilema pergunta: e se isso for só mais uma armadilha? Uma continuação da ilusão de controle? E qual seria a alternativa? E se a única saída real e eficaz for um retorno agressivo e inegociável às práticas manuais e analógicas extremas? Abandonar a pretensão de vencer na arena deles e voltar a cultivar a própria terra. Estabelecer laços baseados puramente no escambo local e criar comunidades enraizadas em dinâmicas pelas quais a inteligência artificial é literalmente cega e incapaz de interagir. É um impasse fascinante. Nós nos aprofundamos na máquina para destruí-la com as próprias regras dela, ou viramos as costas para o jogo e construímos nosso valor num terreno onde a máquina sequer consegue pisar? Fica aí essa questão provocadora para ecoar pelas mentes de quem escuta e influenciar as próximas escolhas diárias. Pois é, se os sensores sumirem da parede amanhã, não é sinal de que não estamos mais sendo vigiados.
Pode ser apenas o sinal de que a vigilância finalmente aprendeu a morar dentro de nós. É com esse pensamento que a gente se despede, um enorme agradecimento por acompanharem essa imersão densa no material de hoje e a gente continua a nossa investigação na próxima oportunidade. Até lá! Até a próxima, gente! E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, parece loucura de ficção científica, mas já está rolando solto debaixo do nosso nariz. Vamos explorar como a inteligência artificial não está só observando o que a gente faz, mas prevê e gerenciar nossa individualidade e as nossas dinâmicas em grupo. É a hora de a gente desvendar as engrenagens ocultas da nossa era digital. Então, pensem com a gente um minutinho. Será que as escolhas que fazemos hoje são realmente nossas? Ou será que são só otimizações que um algoritmo invisível soprou no nosso ouvido? Fica esse convite para refletirmos sobre os sistemas que atualmente gerenciam o nosso comportamento. Aquela música no fone, a rota do GPS, a ideia que a gente defende com unhas e dentes, é vontade própria pura ou resultado de um cálculo preditivo genial? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco na história. Parte 1. A era da vigilância modular. A gente está vivendo uma mudança de paradigma gigantesca, sabe? Pensa bem, no passado, lá com a vigilância disciplinar do Foucault, a ideia era trancar as pessoas em espaços físicos, prisões, fábricas, escolas, moldar o corpo ali na marra. Mas aí vem a sacada genial do Deleuze com a vigilância modular. Esquece os muros. Agora, o controle rola solto em redes digitais abertas. Não é mais sobre prender o corpo físico, mas sim sobre rastrear e modular o que a gente pensa e deseja o tempo todo. A disciplina física virou rastreamento invisível. Bizarro, né? E isso nos leva à parte 2, construindo o superorganismo humano. Olha só que doideira! Para entender o tamanho da ambição dessa mudança, a gente precisa falar sobre o conceito da BrainNet. O cientista brasileiro Miguel Nicoles fez um experimento conectando cérebros de ratos para agirem juntos, criando um verdadeiro superorganismo computacional. E o material que estamos analisando pega essa ideia e joga para a escala humana. O que vemos hoje é a inteligência artificial querendo atuar como um agente de agentes. A IA não quer só vigiar, ela quer orquestrar a humanidade inteira para agir em sincronia perfeita. E a nossa individualidade nessa história toda? Para esse sistema central, é tratada apenas como um ruído que precisa ser consertado e alinhado ao grupo. Isso bate de frente com uma ideia linda do Carl Jung. Ele falava sobre o inconsciente coletivo, que é essa reserva orgânica, selvagem e cheia de mitos da nossa intuição. Mas, segundo a análise das fontes, esse inconsciente está morrendo e sendo engolido pelo que chamam de dataset coletivo. É como se pegassem o nosso mistério mais profundo e transformassem tudo numa planilha fria e transparente de produtividade. Os dados estão literalmente minerando a nossa intuição comportamental. E a coisa desce para o nível biológico, viu? Tem uma técnica real chamada optogenética, que basicamente usa luz para ligar e desligar neurônios. Até então precisava de um humano ali no controle para fazer isso. Mas o que a gente vê no horizonte é a automação desse processo. Imagina só, uma IA ajustando as nossas emoções em tempo real, sem nenhum cientista por perto. Não é mais gestão de pessoas, galera, é gestão de frequências. É como afinar as respostas neurais de uma população inteira e igualzinho a gente afina um instrumento musical. O que nos traz a seção 3, a ascensão do indivíduo? E tem essa frase do material que dá até um arrepio na espinha. Se o grupo opera como um único agente, a individualidade se torna um ruído que o sistema tenta corrigir. A nossa paranoia mudou completamente. Antigamente, o medo era a paranoia privada, o receio de ser pego quebrando uma regra e ser punido. Hoje, a paranoia é sistêmica. O nosso maior pavor moderno é ficar de fora, é não se adequar à função do algoritmo e acabar excluído do fluxo de informações simplesmente por sermos considerados um ruído inútil. Por causa disso, a gente esbarra num conceito muito fascinante, que serve de âncora para essa história toda. Nós sempre nos vimos como indivíduos, certo? Ou seja, algo unificado, que não dá para dividir. Mas a verdade digital é que estamos virando divíduos. A nossa existência inteira está sendo estilhaçada. A gente deixa de ser uma entidade indivisível e vira um mero conjunto de informações e dados que a máquina desmonta e reconfigura do jeito que for mais prático para ela. Para deixar isso bem palpável na nossa rotina, o sistema não quer saber das nossas personalidades complexas ou dos nossos medos profundos. Ele nos enxerga através de componentes fragmentados. Um amontoado de senhas, o nosso fluxo financeiro, a nossa biometria facial, os rastros de curtidas que vamos largando pela internet.
A gente literalmente se divide e se espalha em dezenas de plataformas e bancos de dados, e cada uma lê só uma fraçãozinha técnica de quem a gente realmente é. E quando a gente junta todos esses pedaços fragmentados, chega no que a fonte chama de programabilidade da existência. A vida humana moderna virou basicamente um software rodando. Pensa que o nosso cérebro adora prever o futuro para evitar surpresas no ambiente, certo? Aí os algoritmos entram de sola nessa brecha e começam a nos entregar exatamente os estímulos que confirmam a realidade que eles querem que a gente viva. A vida virou um prompt constante no sistema. E o preço que se paga por viver como um software é altíssimo. Como o próprio texto alerta, o risco aqui é a atrofia do livre-arbítrio, trocado pelo conforto da sugestão algorítmica. É tudo muito cômodo. A tela entrega mastigado pra gente para onde ir, o que ouvir em seguida, no que acreditar. Só que essa conveniência substitui a nossa capacidade real e independente de escolha por uma falsa sensação de estar otimizando o tempo. A gente troca a liberdade por um conforto estéril e o nosso livre-arbítrio vai encolhendo, vai atrofiando. O resultado inevitável disso tudo, a gente pede o que os autores chamam de lado de fora. Antigamente dava para fechar a porta, ir para o quarto e fugir do mundo. Hoje, não tem mais onde se esconder dessa avalanche contínua de processamento de dados. E isso cria uma exaustão nervosa coletiva gigantesca. Tá todo mundo sendo processado o tempo inteiro pela máquina, sentindo aquela angústia pesada de acabar se tornando funcionalmente inadequado para as redes. Tudo isso nos leva para a quarta e última parte, a arte da resistência. Bom, com um cenário tão amarrado e estruturado assim, o que a gente faz? Simplesmente desligar o Wi-Fi e ir para a caverna não resolve mais. A gente precisa de uma resistência biotecnopolítica de verdade. A boa notícia é que o material base traz um roteiro claro com 4 caminhos bem práticos para recuperarmos a nossa independência dessa vigilância modular gigantesca. Vamos entender como cada uma dessas defesas se constrói passo a passo. O primeiro método chega a ser poético, de tão irônico. Olha só. Para peitar a inteligência artificial mais avançada e rápida do mundo, a nossa melhor arma é a nossa própria biologia. Isso mesmo, através da interocepção, que é aquela percepção focada dos sinais internos do nosso próprio organismo. O corpo biológico é lento, ruidoso e totalmente falho, e é exatamente essa lentidão e imperfeição que o algoritmo se perde e não consegue decodificar. É abraçar a realidade orgânica e falha como um ruído que trava a perfeição sintética. Segundo passo dessa resistência, abraçar a estética do erro. Inspirada lá no filósofo Walter Benjamin, a ideia é a gente deixar marcas não funcionais e bagunçadas no mundo de propósito. Usar o improviso, ferramentas descentralizadas de código aberto e até criptografia. Um erro genuinamente humano e criativo quebra completamente as previsões perfeitas da máquina. A nossa absoluta imprevisibilidade é o pior pesadelo que o agente de agentes pode enfrentar. Terceiro ponto crucial. Precisamos voltar a construir microcomunidades de sentido e físicas, tá? Nada de grupos hipermediados por algoritmos espalhados pelo globo. A verdadeira resistência exige a nossa presença física local. O texto traz o conceito de ecologia decolonial, mostrando que a terra debaixo dos nossos pés e o contato humano cara a cara tem uma inteligência própria, enraizada, que nuvem de dados nenhuma na face da Terra jamais vai ter capacidade de minerar. E o porquê disso se resume perfeitamente nessa citação do material. A resistência é cultivar relações que não podem ser reduzidas a uma métrica de produtividade ou harmonia artificial. A gente não precisa demonizar ou odiar a tecnologia, mas precisamos rejeitar categoricamente sermos reduzidos a números em planilhas. Temos que nutrir conexões confusas, complexas e profundamente humanas, daquelas que nunca, jamais vão caber num gráfico de engajamento corporativo. E, finalmente, o quarto passo. A apaixonada defesa do nosso direito de ser ilegível. Pensa com a gente. O sistema digital exige que sejamos perfeitamente coerentes e previsíveis o tempo todo para podermos nos gerenciar e empurrar produtos. Sendo assim, ser incoerente e opaco é o ato máximo de liberdade. Nós temos o direito sagrado de guardar os nossos mistérios íntimos e de manter as nossas zonas de silêncio a salvo dos sensores constantes. Não vamos entregar a totalidade do nosso ser mastigada para o algoritmo. E para fechar essa nossa análise espetacular de hoje, fica no ar a grande provocação da nossa época. Será que o caminho para a liberdade passa por criar tecnologias alternativas ainda mais parrudas? Ou a nossa verdadeira e última força reside em um retorno radical ao corpo, à terra e às práticas analógicas e caóticas que o sistema simplesmente não consegue ler nem prever? Fica aí essa sementinha para pensarmos.
Reivindiquemos todos os dias o nosso direito de sermos ilegíveis. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima!